Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é o seu professor Thomas Augusto e nós estamos aqui para darmos continuidade em nossa matéria, sendo esta Eclesiologia, a doutrina da igreja. Nós estamos em nossa terceira aula e eu quero dar continuidade falando alguns assuntos com todos vocês, aproveitando o privilégio dessas últimas semanas de aula, todos os alunos estarem acessando a aula de forma online, à distância, a IAD, ok? Nós não estamos tendo aula presencial nessas últimas semanas e nós temos os privilégios. Todos os alunos estão em casa, né, assistindo do seu celular, notebook, televisão, smartphone, não importa. O importante é que você acesse as aulas, o conteúdo e nós venhamos continuar firmes e constantes. Mas para que nós venhamos estudar essa nossa terceira aula, antes de mais nada eu quero que você pegue a sua Bíblia, seu marca-texto, bloco de notas, não importa, pegue a sua caneta aí, pegue o seu caderno de anotação, não importa onde você esteja fazendo as suas anotações, o importante é que nesse momento você pegue tudo aquilo que é necessário para darmos continuidade nessa imersão bíblica, ok? Tendo pego a sua Bíblia, marca-texto, bloco de notas, suas canetas, eu quero orar junto com você, pedindo a graça de Deus, o auxílio do Espírito Santo. Eu sei que nem todo mundo é crente, nem todo mundo tem o costume de orar, mas aqui nós vamos prezar tanto pelo conhecimento e crescer também na graça. Amém? E eu quero orar com você da onde você estiver, não sei da onde você está assistindo, acessando essa aula, mas eu quero orar junto com você para que nós venhamos iniciar esta aula maravilhosa. Oremos, bondoso Deus, Senhor, nós queremos te render graça nesse momento, nós queremos bendizer o teu santo nome. Pai, nós estamos dedicando esse momento ímpar, com muito privilégio de estudar a sua palavra. Nós se sentimos honrados por isso. Traz luz para nossa mente, fogo para o nosso coração. Nos ajuda a compreender aquilo que há por detrás das letras. Senhor, nos ajuda. Nós queremos compreender, mas além disso, nós queremos praticar aquilo que nós estamos recebendo durante todas essas aulas. Nos ajuda, que não haja nenhum tipo de interrupção, tanto no áudio como no vídeo, mas que todos os meus irmãos que estão assistindo nessas últimas semanas as aulas de forma IAD, Senhor, que eles sejam alcançados pela sua bondosa palavra. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pegue aí a sua Bíblia, seu marca-texto, vamos mergulhar mais uma vez nessa porção que é a Bíblia. Eu preparei, como nós estamos todos assistindo agora em casa, né, não tendo aula presencial nesses últimos dias, eu preparei alguns slides para que a aula fique mais dinâmica e vocês possam me acompanhar aí, ok? Eu não vou conseguir responder os comentários nem as dúvidas durante essa aula, mas vocês podem me perguntar, se sentir confortáveis a me mandar uma mensagem e me perguntar lá no WhatsApp qualquer dúvida. Eu não te garanto responder tão rápido assim, porque eu recebo muita mensagem, mas mandando a mensagem lá, pode ter certeza que eu vou te responder. Eu preparei alguns slides para que a gente venha fluir nesta aula e eu quero que você me acompanhe aí, ok? Pegue a sua Bíblia e me acompanhe aí com os seus olhos. Nós estamos na nossa terceira aula, sendo a aula de Eclesiologia, doutrina da igreja. Nós estamos na nossa terceira aula dando continuidade. Então, se você ainda está um pouco perdido na matéria, dá uma repaginada, uma revisada, né? Revisa os seus conteúdos aí para que você venha dar continuidade na nossa aula aí. Ok? Eu quero falar com vocês a respeito, nesta aula, a respeito do governo da igreja. Governo da igreja. Talvez esse assunto seja muito inédito e novo para algumas pessoas que estão iniciando, mas nós estamos no curso de teologia para isso. Nós estamos aqui para aprender, para saber coisas que antes nós não sabíamos. E eu quero te convidar
a olhar para esse tema que nós iremos trabalhar agora, o governo da igreja, ok? Anotem aí, o governo da igreja. O governo da igreja é o sistema pelo qual a autoridade e administração da congregação são organizadas e exercidas. Ele tem como objetivo garantir a ordem, a unidade e a fidelidade aos princípios bíblicos no cuidado pastoral, na pregação da palavra e na administração dos sacramentos. Além disso, estabelece as diretrizes para a disciplina eclesiástica e a supervisão espiritual dos membros, sempre reconhecendo Cristo como cabeça da igreja. Ok? Então, falar do governo da igreja é falar de como a igreja é administrada, ok? O modus operandi da igreja, a forma como é regida, a forma como nós fazemos a nossa organização e administração. Então, nessa matéria de eclesiologia, essa matéria vai abrir e expandir a nossa mente, porque nós estamos lidando com coisas práticas na igreja. Então nós vamos falar, e você verá que tanto sobre o governo da igreja, que fala sobre organização e administração, dependendo da igreja, da denominação, da placa daquela igreja, toda a organização e administração é totalmente diferente, ok? E nós veremos isso no decorrer da aula. Então, nós iremos trabalhar em cima dessa perspectiva, o governo da igreja, ok? Governo da igreja. Eu quero ler um texto com você, antes de nós irmos para o próximo slide, que se encontra em 1 Pedro. 1 Pedro. Capítulo 2, versículo de número 9. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Olha o que está escrito no texto. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ok? Quando nós lemos esse texto, dentro da teologia, nós temos um termo, e eu quero que você escreva e anote isso aí, o termo é ministro comum. Ministro comum, baseado nesse texto que nós fizemos a leitura agora. O que seria um ministro comum? O ministro comum são todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo e, embora alguns não estejam cargos, não foram ordenados, não carregam um título, todos nós fomos chamados para fazer parte desse corpo. Todos nós somos ministros comuns. Thomas, eu nunca fui separado para ordenação pastoral, para evangelista, para missionária. Não tem problema. Existe algo chamado ministro comum, ou seja, embora você não carregue um título, embora você não carregue uma ordenação, não foi separado, você tem uma responsabilidade como indivíduo da igreja. Olha o texto, vamos ler de novo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então perceba, quem tem a responsabilidade de proclamar as virtudes? Todos aqueles que foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. E quem são aqueles que foram chamados das trevas? Só os pastores? Só os evangelistas? Só as missionárias? Só os mestres? Não. Eles carregam e foram ordenados para atividades específicas dentro da igreja, ok?
Mas todo crente, todo cristão, todo aquele que faz parte do corpo de Cristo tem uma responsabilidade como igreja para proclamar as virtudes daqueles que o chamou. Ou seja, se você foi chamado das trevas para a luz, você assim já tem uma responsabilidade, porque o texto diz que você é geração eleita, propriedade exclusiva, sacerdócio real. Então veja, todos nós somos ministros comuns e temos a responsabilidade, embora não recebemos um título e um cargo, nós temos a responsabilidade de manifestar e proclamar este reino, a mensagem do evangelho. Então vocês estão vendo comigo, dentro da eclesiologia, que é além dos títulos, é além das ordenações, ok? Então, você não precisa especificamente ser ordenado para proclamar o reino. Ok? Claro, se você for exercer qualquer tipo de atividade específica na igreja, você precisa ser ordenado. A igreja precisa estar presente no momento da sua ordenação. A igreja precisa ser testemunha. As pessoas da sua igreja precisam saber que você foi chamado especificamente para aquilo outro. Enfim, mas todos nós, num consenso comum, somos ministros comuns, ok? Eu quero que você escreva uma frase aí. Qual é a frase, Thomas? Escreva aí. Cristo dá pessoas para a igreja, para aperfeiçoamento do corpo, ok? Vou falar de novo. Cristo dá pessoas para a igreja, para aperfeiçoamento do corpo. Escreva aí. Cristo dá pessoas para a igreja, para aperfeiçoamento do corpo. Ok? Então, quando Deus quer abençoar uma igreja, quando Deus quer fazer algo na igreja, Deus não dá unção. Deus não dá dons. E o que Deus dá? Quando Deus quer abençoar, quando Deus quer fazer alguma coisa, Deus dá pessoas. Ok? Deus não dá dons para a igreja. Deus dá pessoas para a igreja e essas pessoas recebem dons. Ok? Eu sei que a gente está desconstruindo toda uma lógica que a gente ouviu a vida inteira. O que a gente ouviu a vida inteira? Deus não precisa de você. Se você for embora, Deus envia 10. Tá aí ou não? Embora, de fato, na realidade, na literalidade, Deus não dependa de você, Deus quer usar você. Deus deseja que você esteja disponível para ser usado por Ele. Então Deus quer, uai. Ok? Tá aí ou não? Fala alguma coisa. Escreve alguma coisa aí. Por que eu estou falando isso? Porque a eclesiologia está mostrando para mim e para você que quando Deus quer abençoar uma igreja, quando Deus quer abençoar um povo, quando Deus quer abençoar uma nação, quando Deus quer abençoar um lugar, um grupo de pessoas, uma região, Deus não vai dar unção, Deus não vai dar dons, Deus vai dar pessoas. E essas pessoas recebem unção e dons. Tá aí ou não? Então todos nós somos ministros comuns, ok? Todos nós fomos chamados com uma responsabilidade de proclamar as virtudes, porque nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá aí ou não? Então veja, nós estamos falando sobre o governo da igreja. Ok? Eu quero trabalhar com vocês nesse momento, falando sobre o governo da igreja, essas três nomenclaturas aí, ok? Esses três
esses três termos bíblicos que nós encontramos na Bíblia, do qual as pessoas ainda têm algumas dúvidas a respeito disso. Pastor, presbítero e bispo. Então anote aí, pastor, presbítero e bispo. Antes de nós entrarmos nesses slides, eu quero que você abra Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Olha o que está escrito no texto, antes de nós entrarmos nesse novo tema que nós vamos falar, ok? Obedeçam a seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então veja, a partir desse momento, daquilo que nós vamos falar sobre as nomenclaturas, nós estamos falando sobre a liderança da igreja. E as pessoas ainda têm muitas dúvidas e questões, ficam muito confundidas com as nomenclaturas, e eu quero embasar e especificar a liderança da igreja na nomenclatura pastor, presbítero e bispo, ok? Então, pastor, presbítero e bispo. Talvez você tenha uma ideia muito distante daquilo que é a realidade bíblica, mas eu quero te ensinar a partir de hoje. Olha aí, pastor. Focado principalmente no cuidado espiritual direto da congregação. O pastor exerce funções de ensino, aconselhamento, pregação e condução de cultos. Ele é visto como pastor de ovelhas, guiando e protegendo a comunidade local. Ok? Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Efésios 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. Olha o texto. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vamos ler de novo. E ele mesmo concedeu. Quem é esse ele que concede, que dá, que presenteia? Cristo. E o que Cristo dá? Unção? O que Cristo dá? Dons? Não. Olha o texto aí. Quando ele quer abençoar uma igreja, olha o que ele dá, olha o que ele concede, olha como ele presenteia. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, quando Cristo quer abençoar e presentear uma nação, um lugar, um grupo de pessoas, ele dá pessoas. Ok? Então, ele dá pastores para a igreja. Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Ok? Do qual a terminologia, a ideia da palavra pastor vem do conceito de aquele que alimenta as ovelhas, aquele que cuida. E transpassando e aplicando para a nossa realidade, olha aí, olha o que o pastor faz. Ele exerce funções de ensino, aconselhamento, pregação e condução de cultos. Então veja, a ideia e o conceito de alimentar as ovelhas ainda continua no conceito do pastor de hoje. É aquele que prega, aconselha, tem conteúdos, uma pessoa sábia. Ok? Então, pastor de verdade não tem medo das suas ovelhas, que nós também iremos falar desse termo, das ovelhas que congregam com ele, de ir para outro ministério, de ir para outro lugar. Não, ele não tem medo disso. Por quê? Porque ele tem a certeza e ele sabe como ele tem alimentado as suas ovelhas.
ok? Ele tem a certeza e tem a convicção de como ele tem alimentado, pregado, aconselhado as suas ovelhas. E quem acha pasto e alimento dentro, não vai procurar em outro lugar. Tá aí ou não? Então o pastor está relacionado com aquele que alimenta as ovelhas, mas, trazendo para nosso contexto, é aquele que aconselha, prega, dirige cultos, etc, etc, etc. Ok? Presbítero. Presbítero. Nos contextos reformados, o presbítero pode ser regente, responsável pela ordenança e decisões administrativas da igreja, ou docente, exercendo também o papel de ensino e pregação. Eles trabalham em conjunto com o pastor na liderança da igreja, compartilhando a responsabilidade pela supervisão espiritual. Tito, abre aí. Titinho. Abre aí. Tito, capítulo 1, versículo 5. Thomas, tem Tito na minha Bíblia? Claro que tem, crente. Abre a Bíblia. Tito, capítulo 1, versículo de número 5. Ok? Tito, capítulo 1, versículo de número 5. Olha o texto. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pudesse, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituir o quê? Presbíteros, conforme prescrevi a você. Então veja o que está sendo orientado. Por essa causa deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, ou seja, cada lugar onde havia um grupo de igreja, ou do qual hoje nós falamos ponto de pregação, ou já uma igreja instituída, foi deixado um presbítero. O presbítero, dentro do contexto aqui, é aquele responsável por aquele grupo de pessoas, por aquela igreja instituída, por aquela igreja plantada. Então veja que não está escrito pastores. A ideia daquele que é o líder ali é presbítero. Claro que hoje, quando nós falamos de presbítero, é como se fosse o co-pastor da igreja. Ok? Seria o segundo pastor. Então, na ausência do pastor, o responsável é o presbítero. Só que, no contexto bíblico, ok? Como nós estamos vendo, você está vendo junto comigo que a ideia do presbítero é o líder da igreja, do qual foi deixado, constituído, presbíteros pelas cidades. O que me faz pensar que a ideia do presbítero, ok? Presbítero é também uma liderança, do qual a nomenclatura é diferente, porém cumprem a mesma função. Então escreve aí, presbítero é um termo diferente, mas cumpre a mesma função. Ok? A palavra presbítero, na sua ideia original, significa ancião. Ok? A palavra presbítero, na sua ideia original, significa ancião, ou seja, aquele que tem a experiência, aquele que é sábio. Ok? Não dá ideia apenas de pessoas de uma idade mais avançada, pessoas mais velhas. Não, porque eu conheço um bando de gente que tem cabeça branca e é mais imaturo do que adolescentes que eu conheço por aí. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá aí ou não? Fala alguma coisa.
É. E eu conheço adolescentes que falam como igreja, como pessoas grandes, adultos, têm responsabilidades, são maduros, mais do que algumas pessoas que são mais velhas. Então a ideia do presbítero aqui é alguém que tem experiência, alguém que é sábio, ok? Então não significa que só porque uma pessoa é mais velha, que ela é sábia, ok? Claro que ela já viveu coisas que um adolescente, uma pessoa mais nova, não tenha vivido ainda, mas não significa que ela tenha amadurecido, ok? São coisas diferentes. Então, a ideia central da palavra presbítero é ancião, aquele que tem experiência, do qual dentro dos textos nós vemos que ele tem um termo diferente, porém cumpre a mesma função. Qual função? De liderança, pregação, aconselhamento, proteger a comunidade, aquele que lidera, ok? Próximo aqui. Bispo. 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 Eu sei que talvez você tenha em mente que a palavra bispo esteja mais ligada à Igreja Católica, mas não, ok? Não. A palavra bispo é bíblica, ok? O termo é o qual nós veremos agora. Bispo. Associada a uma supervisão mais ampla. O bispo é visto como um líder com autoridade sobre várias igrejas ou uma região específica, garantindo a unidade doutrinária e organizacional. Em algumas denominações, o termo também pode ser denominado de pastor ou presbítero com funções ampliadas. Vou repetir então. Vou repetir a última frase. O termo também pode ser sinônimo de pastor ou presbítero com funções ampliadas. Atos capítulo de número 20, versículo de número 28. Atos capítulo 20, versículo 28. Olha o texto. Atos capítulo 20, versículo 28. Olha o texto. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como pastores. Está escrito aí? Presbíteros? Não. Presbíteros. Eu vou ler de novo esse texto. Cuidem vocês mesmos e de todo o rebanho. Está falando de um grupo de pessoas. No qual o Espírito Santo colocou como bispos para pastorearem. Colocou como bispo para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então veja que as nomenclaturas são diferentes. Pastor, presbítero e bispo. Mas quando nós olhamos dentro do conceito bíblico e dos textos que nós estamos falando, todos eles foram colocados como líderes. Aquele que vai direcionar aquele grupo de pessoas, a igreja implantada naquela região, constituída em tal lugar. Então, embora as nomenclaturas sejam diferentes, eles estão cumprindo a mesma função do que? De liderança, pregação, aconselhamento, guiar o povo, cuidar do povo. A ideia de cada nomenclatura é diferente, como por exemplo, bispo significa supervisor. Da ideia de alguém que é o supervisor de muitas igrejas, ok? Então é aquele que pastoreia pastores, ok? É aquele que vai em uma comunidade, vai em outra comunidade e assim vai guiando para que as igrejas estejam na mesma visão, trabalhando e trazendo resolução aos problemas de cada comunidade. Porém, todavia, entretanto, embora eles tenham nomes diferentes, nomenclaturas diferentes, eles estão cumprindo a mesma função. Olha aí.
pastor, presbítero e bispo. Ok? Então é bom nós pensarmos sobre essas coisas. Por quê? Porque talvez esteja muito confuso ainda na nossa cabeça a respeito de algumas coisas em que, na forma como a igreja é organizada, administrada, ok? E por muito tempo talvez você achasse que pastor era uma coisa, bispo era outra coisa, presbítero era outra coisa, sendo que os nomes são diferentes, mas eles cumprem a mesma função: liderança, pregação, aconselhamento, cuidar da igreja de Deus. Eu quero ler esse texto de novo, Atos capítulo 20, versículo de número 28. Atos 20. Atos capítulo 20, versículo 28. Olha o texto, olha o texto. Cuide de vocês mesmos, de todo o rebanho no qual o Espírito Santo colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus. Então, embora eles fossem colocados ali e fossem separados como líderes, presbíteros, pastores, bispos, eles foram colocados ali para liderarem. Mas a igreja não são deles. Olha o texto. A igreja de Deus. Marca esse texto aí. Circula esse texto. A igreja de Deus. A igreja não é fundo de garantia. Não. A igreja não é nada disso. Porque as pessoas acham que depois de um tempo que eu fiquei cuidando, pastoreando, liderando, fiquei 10 anos, 20 anos liderando aquela igreja. Eu já começo a criar o sentimento de que a igreja não é mais de Deus, mas a igreja é minha, pelo tempo que cuidei dela. Fala alguma coisa, você tá aí ou não? Mas a igreja não são daqueles que são colocados como no papel da liderança, independente qual a nomenclatura seja. A igreja é de Deus, as ovelhas são de Cristo. Quer ver outro texto ou não? Abre aí, João. Abre aí, João. João. Capítulo 21. Versículo 15 em diante. Olha o texto. Anote isso daí. João capítulo 21, versículo de número 15 em diante. Olha o texto. Olha o texto. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Vamos de novo. Versículo 16. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Então, Pedro vai ser colocado como pastor da igreja primitiva, ok? Da igreja de Jerusalém, de Atos capítulo 2. Mas ele já tem que entender o quê? Que embora ele esteja pastoreando, seja o líder da igreja, esteja ali na organização e na administração, as ovelhas e a igreja não é dele. Apacente as minhas ovelhas. Você só é o meu servo, o meu funcionário. Independente dos anos que você fique cuidando delas, você tem que entender que elas nunca serão suas, mas sempre serão minhas. Fala alguma coisa? Porque virou um costume hoje dizer: são minhas ovelhas, o povo da minha igreja, meu membro. Não, são membros do corpo de Cristo, ovelhas de Cristo, igreja de Cristo. Eu sei que por muitas vezes, por vício de linguagem, a gente até deixa escapar da minha igreja. É membro da minha igreja, é irmão da minha igreja, é minha ovelha. Escapa, sim ou não? Por vício de linguagem. Mas a gente tem que mudar essa teologia e a nossa visão para quê? Para que nós também venhamos falar certo.
Eu pastoreio uma igreja, eu lidero jovens, eu faço alguma atividade na igreja durante muitos anos, mas as ovelhas não são minhas, as ovelhas são de Cristo. Tá aí ou não? Você tem que aprender que você só é apenas o servo. Quer ler outro texto ou não? Êxodo capítulo 3, abre a Bíblia. Êxodo 3. Êxodo capítulo 3. Olha o versículo, Êxodo capítulo 3. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. Vou repetir de novo, só essa frase. Moisés apacentava o rebanho de Jetro. Ou seja, quem apacentava, cuidava e pastoreava as ovelhas, o rebanho, era Moisés. Mas olha o texto. Apacentava o rebanho de Jetro. Você precisa entender que você está trabalhando para Deus, mas as ovelhas não são suas. É aquilo que Moisés estava entendendo. Por que que Deus, olhe para mim, para você pegar isso daqui. Por que que Deus escolheu Moisés para ser o libertador do povo que estava há 430 anos na opressão e servidão, sendo escravos no Egito? Por que que Deus escolheu Moisés para liderar esse povo? Para guiar esse povo, para direcionar esse povo, para ser o líder desse povo. Porque em Êxodo capítulo 3, Deus tinha visto em Moisés uma qualidade que mudaria e o qualificava para ser o líder do povo hebreu. Qual qualidade? O Moisés está fazendo e cuidando com excelência do rebanho que não é dele. Moisés não faz de qualquer jeito porque não é dele. Ah, não é meu mesmo? Porque hoje virou moda. Fala, não, a igreja não é minha mesmo, os jovens não são meu mesmo, o som não é meu mesmo, o slide não é meu mesmo. Não é meu, então eu vou fazer de qualquer jeito. Não é assim? Só que Deus encontrou uma qualidade em Moisés que o qualificou para ser o líder, para libertar o povo. O que Deus encontrou nele? Em Êxodo capítulo 3, Deus via que ele cuidava com excelência das ovelhas e do rebanho que não era dele, era de Jetro. E sabe quantos anos ele ficou cuidando? 40. Fala alguma coisa agora, para mim não ficar com raiva. 40 anos cuidando com excelência daquilo que não é dele. Aí Deus olhou para ele, pensou mais ou menos assim: se Moisés cuida com excelência de um rebanho que não é dele, mas cuida como se fosse, ele está qualificado para ir lá no Egito e libertar o meu povo e guiar eles no deserto. Porque se Moisés em 40 anos não subiu para o coração dele em dizer o rebanho é meu pelo tempo que eu cuidei, os 40 anos que ele vai caminhar no deserto, ele não vai dizer esse povo é meu porque sou eu que lidero eles. Fala alguma coisa. Tá aí ou não? Então veja, Deus viu a qualidade em Moisés do que? As ovelhas não são minhas. As ovelhas são de Jesus, a igreja é de Jesus, a palavra é dele. Ele comprou a igreja com seu sangue. Eu sei que é difícil, porque hoje, nos dias de hoje, nós vemos pastores narcisistas que querem dominar a igreja. Eu sei que é difícil. Mas o conceito bíblico, mas ainda existem igrejas hoje que partem do conceito bíblico. As ovelhas não são minhas, são ovelhas de Jesus. E isso não quer dizer que o pastor não está na autoridade e no direito de te cobrar, de te exortar, de te repreender, de te chamar, de aconselhar, ok? Mas nós temos que entender, tudo que eu faço, eu sou líder de jovens, eu prego na igreja, não interessa daquilo que você faz. A igreja é de Jesus. E se ele ver em você qualidades
de fazer com excelência, mesmo não sendo seu, se prepare para o próximo nível. Tá aí ou não? Fala alguma coisa. Então veja, pastor, bispo, ou melhor, pastor, presbítero e bispo são nomenclaturas e termos diferentes, mas trabalham na mesma função. Ok? Formas de governo. Formas de governo. Formas de governo. Isso daqui é interessante para nós falarmos. Formas de governo. Escreva aí. Escreva aí. Formas de governo. Primeira forma de governo da igreja, ok? Existem 3 formas de governo e nós vamos passar em cada uma delas. Mas você tem que entender como a igreja é regida, qual é o governo daquela igreja, qual é o governo inclusive da sua igreja, ok? Formas de governo. Primeira forma de governo é a forma chamada governo episcopal. Episcopal, ok? No sistema episcopal, a autoridade e o governo da igreja estão centralizados em bispos, que possuem autoridades sobre várias igrejas locais dentro de uma região. Esses bispos são responsáveis pela ordenação de ministros, supervisão doutrinária e administrativa. Desse modo, busca preservar a continuidade apostólica e comumente encontrado em denominações como Igreja Católica, Ortodoxa e Anglicana. Ok? O que seria, de forma mais simples, objetiva, o governo episcopal? No governo episcopal, a autoridade de todas as decisões de ordenações está diretamente centralizado no líder daquela igreja, ok? A igreja, por si só, não tem poder para tomar decisões se o líder não der o aval, ok? Muitas igrejas hoje que nós conhecemos são assim, uma ordenança episcopal. Então, é o líder que decide quem vai ser separado, o que vai acontecer nas igrejas, as atividades, aquilo que é bom para a igreja, aquilo que é ruim para a igreja. É ele que toma todas as decisões. Então, quando todo esse poder de decisões e autoridade está centralizado em uma pessoa, sendo ele bispo, presbítero, o líder da igreja, não importa, esse governo é chamado de governo episcopal. Eu quero esclarecer para ficar mais claro na sua cabeça. Thomas, me dê um exemplo de uma igreja que tem um governo episcopal, a Igreja Católica Romana, aonde todo o governo, ok? Toda a autoridade de decisões está centralizado diretamente no Papa. Então o Papa fala e aquilo é uma ordem para toda a Igreja Católica Romana, ok? É por isso que nós tivemos a Reforma Protestante, porque eles estavam colocando a voz do Papa acima da autoridade da Bíblia. Então, se a Bíblia falava isso daqui e o Papa falava isso daqui, o que acontecia? Eles seguiam a voz do Papa do que a autoridade da Bíblia. E aí, por isso que repercutiu e também deu o início para a Reforma Protestante, né? Entre tantos outros motivos. Mas foi também pela forma de governo da igreja, que era o governo episcopal. E muitas igrejas nós temos hoje que são do governo episcopal. Não é uma crítica, porque você verá os próximos governos e aí você vai começar a saber identificar qual tipo de governo é na sua igreja, é a outra igreja que você for visitar e assim por diante. Então, o governo episcopal é quando o poder de decisões está centralizado no pastor presidente, ok? No líder, no bispo, no presbítero, no pastor, não importa, ok? A segunda forma de governo é o governo presbiteriano. Governo presbiteriano. O governo presbiteriano
é caracterizado, se falar 3 vezes, é batizado em língua estranha. O governo presbiteriano é caracterizado pela administração coletiva da igreja por um grupo de presbíteros eleitos, divididos entre presbíteros, regentes e docentes. Esse sistema enfatiza a autoridade compartilhada, com decisões sendo tomadas em conselhos locais, regionais e regionais, presbitérios, ok? Nacionais, sínodos ou assembleias gerais. Ele reflete uma estrutura democrática baseada no princípio da... deixa eu tirar aqui. No princípio da representação, ok? Então, falar em forma simples e simplificando o governo presbiteriano é mais ou menos assim. Eles elegem um grupo de presbíteros, ok? De pessoas. E essas pessoas em grupo, que normalmente são os líderes, os presbíteros, eles tomarão as decisões nas reuniões que eles fizerem, nos concílios, reuniões, assembleias, para que então as decisões possam trazer organização e a administração da igreja, ok? Diferente do governo episcopal, onde uma pessoa, sendo líder presidente, toma as decisões. No governo presbiteriano, eles escolhem um grupo de pessoas. Então pode ser um grupo de 10 pessoas, 20 pessoas, e a partir dos votos deles, ok? Para determinado assunto, então é decidido. Então é mais democrático. Mas, em geral, a igreja não pode decidir, ok? Apenas aqueles que foram escolhidos como os presbíteros e líderes para decidirem a organização e administração da igreja, ok? Então é diferente do primeiro governo sendo o governo episcopal. Esse é o governo presbiteriano. O último tipo de governo não menos importante é o governo congregacional. Governo congregacional, ok? No modelo congregacional, cada igreja local é autônoma e tem plena autoridade. Autônoma seria independente, ok? Então cada igreja local é independente e tem plena autoridade sobre os seus próprios assuntos, sem submissão a uma autoridade externa ou hierárquica. As decisões são tomadas democraticamente pelos membros da congregação, incluindo a escolha de líderes e assuntos administrativos. Esse sistema valoriza a independência e a igualdade entre os membros, ok? Então, diferente do governo episcopal e do governo presbiteriano, o governo congregacional é o governo onde dá o privilégio da democracia para toda a igreja, todos aqueles que fazem parte daquela congregação, são membros daquela congregação, ok? Inclusive, a escolha do líder, do pastor, aquele que vai aconselhar, pregar, cuidar daquela igreja, é de todos os membros. Todos os membros decidem por votos quem será o líder, o pastor. E tudo que acontece na igreja vai a partir dessa escolha democrática. Então, de forma mais simples, simplificando tudo agora, para você entender. Eu vou dar um exemplo. Tem uma igreja que precisa de fazer uma reforma, ok? Uma igreja precisa fazer uma reforma. E aí eu vou colocar cada um dos governos diante dessa situação. A igreja precisa fazer uma reforma. Quem vai decidir como vai ser a reforma? Dentro do governo episcopal, que é o governo onde só uma pessoa decide, todo o poder de decisão está nela, só o pastor dessa igreja pode decidir se vai pintar de roxo
ou pintar a igreja de branco. Só ele vai decidir. E aquilo que ele decidir será a decisão. Os outros líderes, presbíteros e etc., e toda a membresia não tem autoridade para tal função, porque o que é regido naquele lugar é o governo episcopal. Ok? Então ele vai decidir se vai pintar a igreja de branco ou de preto. Ok? Para reformar a igreja. Dentro do conceito presbiteriano, no mesmo exemplo, a igreja precisa de uma reforma. Vamos decidir se vai pintar a igreja de branco ou de preto. Não é só um líder que decide. Quem vai decidir? Todos os presbíteros que foram escolhidos para serem os líderes. Então existe um grupo de pessoas. Vamos colocar que são 10 pessoas os líderes, ok? Então tem que partir do voto dos 10 ou do maior consenso se a igreja vai ser pintada de branco ou de preto. Então, se tem 10 presbíteros, 6 votam que será pintado de preto e 4 votam que será pintado de branco, então a decisão será que a igreja será pintada de preto, porque teve um senso comum maior, ok? Então, o poder não está centralizado apenas em uma pessoa como no governo episcopal, ok? Mas está centralizado naquele grupo de pessoas. Aquele grupo de pessoas que decidir serão as decisões que serão tomadas em toda a igreja. Agora, na mesma situação e exemplo, o governo congregacional, aonde todos os membros têm o direito de decidir por bem, porque eles estão independentes de escolher o que acontecerá na igreja, inclusive os seus pastores. Então, a igreja tem que ser pintada de branco ou de preto. Todos os membros vão ter que votar. E no senso comum, será decidido se a igreja será pintada de branco ou de preto. Então, se a igreja tiver 1.000 membros, 2.000 membros, 5.000 membros, nós temos que fazer essa reunião e os membros irão decidir o que será melhor para aquela igreja. Ok? Não é um ponto de crítica, é para você entender a forma como é regida a administração na sua igreja e até quando você for em outra igreja, você começar a perceber, porque isso daqui é eclesiologia. São coisas diferentes, existem igrejas diferentes, denominações diferentes, ok? Todavia, o ponto principal de cada um desse governo, embora cada um tenha os seus benefícios e malefícios, isso em qualquer lugar, em qualquer ocasião, o ponto principal dos 3 tipos de governo é o quê? Ter organização na igreja. Ter administração. Então, Thomas, eu gosto mais desse governo ou desse governo, não importa. O que os 3 colocam como principal e reconhecem que é fundamental na igreja é o quê? A organização, porque sem organização não tem igreja. Sem organização não tem milagre. Sem organização não tem. Nós precisamos entender que a igreja é e precisa estar fundamentada em organização e na administração. Se não me falha a memória, João capítulo 6, Jesus está para fazer o milagre da multiplicação. Pães e peixes. Mas antes de multiplicar, o que ele diz? Faz o povo se assentar em grupos. De 50 e 50, de 100 em 100. O que significa isso, Thomas? Organização. O milagre não vai acontecer se antes não tiver organização. Então tem igreja por aí que é tudo bagunçada. Por isso que não tem milagre. Não tem vida sendo salva. Não tem, não vai ter. Então, independente de qual você é mais adepto do governo, nós temos que entender que o que eles têm como pontos semelhantes é organização, administração, independente da forma como isso é regido e tem como governo naquela igreja. Ok? Para a gente terminar a nossa aula, ok? 7 sacramentos. 7 sacramentos da Igreja Católica Romana. Nós vamos diferenciar. O que são os sacramentos? São os rituais daquela igreja, ok? As ordenanças daquela igreja. 7 sacramentos da Igreja Católica Romana. Primeiro sacramento, batismo.
O batismo é o sacramento de iniciação cristã, pelo qual a pessoa é purificada do pecado original, incorporada à igreja e recebe a graça santificante, e é realizado geralmente com a água em nome da Trindade. Dentro da Igreja Católica, o batismo é na sua infância, ok? E é por aspersão, ou seja, você não é mergulhado, imergido nas águas, ok? E aí tem uma briga teológica, se de fato é batizado ou não é batizado. Até porque a ideia do batismo dentro da Igreja Católica é compartilhar, porque eles acham que os sacramentos é a compartilhação da graça de Deus para aquelas pessoas. Então, por que eles batizam? Olha isso daqui. Por que eles batizam quando ainda é bebê? Eles estão te batizando, te dando a possibilidade para quando você crescer, você se decidir por Cristo. Então o que eles dizem? Quando a pessoa cresce e diz assim, agora eu quero servir Jesus, isso só aconteceu porque você foi batizado nas águas, aspergido por água, lá quando você era bebê. Então foi através da graça do batismo. Só que engraçado, eu conheço um monte de gente que se batizou na Igreja Católica, aspergido, nem quer saber da igreja. Então o batismo não é extensão de graça. Batismo é a iniciação da sua fé. E pode ter certeza que uma coisa que o bebê não sabe decidir é se ele ainda tem fé. Como que ele está se batizando? Fala alguma coisa, crente. Que você passou a vida toda achando que o batismo que você fez lá na Igreja Católica era válido. Tá aí ou não? Fala alguma coisa. Que raiva. Eu conheço uma... Ah, não, é para batizar para que ele sirva a Jesus quando ele crescer. Tem um monte de gente que batizou na Igreja Católica que não é crente. Então o que aconteceu? O que deu de errado? Então veja, a ideia do batismo dentro da Igreja Católica é distante do conceito do conceito bíblico do batismo. Ok? Aproveitando o ensejo, Thomas, eu tenho dificuldade de entender. Eu tenho dificuldade de entender o batismo, Thomas. Afinal, não sei se você sabe, na Bíblia existe 3 tipos de batismo nas águas. 3 tipos de batismo nas águas. Eu estou tirando o batismo do Espírito Santo porque é outro assunto, outra coisa. 3 tipos de batismo. O batismo dos prosélitos, o batismo de João Batista e o batismo instituído por Jesus. 3 tipos de batismo. Então, Thomas, eu tenho dificuldade para entender o batismo. Até porque as formas de batismo dos dias de hoje são totalmente diferentes. Claro, em algumas denominações. Por exemplo, na congregação é um tipo de batismo. Na Igreja Católica é outro tipo de batismo. Tem denominações como a congregação que não aceita se você foi batizado em outro lugar, porque só o batismo dele salva. Thomas, eu não consigo entender muita coisa. Para quem não sabe, o meu primeiro livro que eu escrevi em 2022, as pessoas acham que o meu primeiro livro foi O Inesquecível, Deus Não Se Esqueceu de Você. Não, esse foi o meu primeiro livro comercial. O meu primeiro livro que eu escrevi foi um livro chamado Entendendo o Batismo nas Águas. É um livreto, na verdade, com explicações simples, com os textos, para você entender o que é pedobatismo, por que batizam crianças na infância, as diferenças do batismo dos prosélitos, batismo de João Batista e o batismo de Jesus são diferentes. Então, se você deseja saber sobre batismo, olha o que eu preparei para vocês aí. Esse é o livro. Você pode ter o livro como e-book, ok? Você vai baixar e vai ter no seu celular. É seu. Você pode ler no seu computador, pode ler no seu celular, pode ler no seu tablet, pode fazer o que você quiser, ok? Eu vou deixar o link de compra
desse e-book, Entendendo o Batismo nas Águas. Um livro muito simples para você entender, com todos os textos, entendendo o batismo, se o batismo pode ser por efusão, aspersão ou imersão. Porque são tipos de batismo diferentes, em contextos diferentes e tipos de batismo diferentes. Então eu fiz esse livreto em 2022 e para minha comunidade de fé, e hoje eu tenho o privilégio de transformar ele em e-book e você pode baixar, pode comprar, pode adquirir e ler. É um livro muito simples, explicativo, e eu tenho certeza que você vai desvendar tudo sobre o batismo. Uma pessoa, esse livro surgiu no meu coração em escrevê-lo, porque uma pessoa tinha me perguntado lá no Instagram: tomar banho é batismo? Tá aí ou não? Fala uma coisa. E desde então eu decidi, a partir daquela pergunta, mesmo sendo uma pergunta muito ignorante da parte daquela pessoa, eu decidi escrever de forma simples sobre o batismo nas águas. E você pode adquirir por um preço muito barato, R$17, se não me engano, R$17, isso mesmo, R$17. Eu vou deixar o produto aqui embaixo no vídeo. Então você vai terminar de assistir essa aula e você vai comprar o produto embaixo do vídeo, ok? É só clicar e você consegue pagar. O pagamento é super seguro, tanto no Pix como no cartão de crédito, da forma que você desejar, ok? Só aproveitando o ensejo. Então, Thomas, eu quero entender sobre o batismo, a diferença dos batismos. Então, compre e adquire o material para o seu conhecimento, ok? Então, o batismo nas águas da Igreja Católica é totalmente diferente. Segundo ponto, sacramento da Igreja Católica, confirmação. A confirmação fortalece a graça recebida no batismo, concedendo ao fiel a plenitude do Espírito Santo. Por meio da imposição das mãos e da unção com o óleo santo, o cristão é chamado a testemunhar a fé com coragem. O que seria confirmação? A pessoa foi batizada quando era bebê. Aí ela cresceu, adolescente, adulto. Vem a confirmação. A confirmação do quê? De que você recebeu a graça lá no batismo. Porque agora você decidiu que quer servir Jesus. O problema é que tem muita gente que não volta. Então, o batismo não é um meio de graça. Não é. O batismo é a iniciação da sua fé. Ok? O terceiro sacramento da Igreja Católica é a penitência, ou seria a confissão. É o sacramento no qual o fiel, arrependido, confessa seus pecados a um sacerdote, recebe absolvição e cumpre uma penitência. Ele restaura a comunhão com Deus e a Igreja. Então ele confessa seus pecados durante todo esse período que ele ainda não confirmou a sua fé, que ele esteve distante, etc. E ele é alcançado mais uma vez por essa graça que recebeu lá no batismo, através da absolvição que o sacerdote, ouvindo sobre os pecados dele, absolve ele da culpa. E agora ele é justificado, ele recebe a graça, não agora pelo batismo, mas recebe essa graça pelo sacerdote. Tá aí ou não? É só pra gente ver sobre os sacramentos da Igreja Católica, ok? Quarto sacramento, o matrimônio. O matrimônio é a união sagrada entre um homem e uma mulher que formam uma aliança para toda a vida, aberta à procriação e educação dos filhos. É um sinal do amor entre Cristo e a Igreja. Então veja, se as pessoas querem casar, mas decidem que não vão até o sacerdote pedir para ele a bênção, a pessoa pode casar no cartório, mas para a Igreja Católica elas não se casaram. Elas estão em pecado, porque precisa da bênção do sacerdote. É ele que vai distribuir essa graça para o casamento. Ok? Não é uma crítica. É só para aqui a gente tá para se informar e entender, para que a gente venha debater esses assuntos. Não tem como você debater, você se formar sem saber esses assuntos. Então primeiro a gente vai saber para depois a gente debater. Quinto sacramento da Igreja Católica. Ordens sagradas. Ou outro nome é chamado por ordens santas, que é, dentro das nossas denominações, a ordenação.
Por meio da ordenação, o homem é configurado a Cristo para servir como diácono, sacerdote ou bispo, assumindo o ministério de pregação, santificação e o governo do corpo de Cristo, ok? Então, dentro da Igreja Católica é ordens santas. Então, se ele não passar por essa cerimônia, ele não pode exercer, ele não é. E não pode exercer tal função. Ok? Sexto, na verdade. Sexto sacramento. Unção dos enfermos. Unção dos enfermos. Esse sacramento confere graça, força e conforto espiritual ao doente ou idoso, unindo-o ao sofrimento redentor de Cristo. Pode ser acompanhado no perdão dos pecados e, se for da vontade de Deus, da cura física. Eles fazem esse sacramento baseado no texto de Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, onde diz que os presbíteros têm que orar pelos enfermos e etc, etc. Mas esse texto foi mal interpretado por eles. É por isso que quando a pessoa está no fim da vida, o que eles fazem? Quando a pessoa está no fim da vida, eles vão até aquela pessoa que está encamada, oram para que ela seja recebida por Cristo, esteja preparada para o tribunal. E se Deus quiser, pode curar ali. Mas a oração e o conceito é para que ela seja salva. Eles oram para que a pessoa seja salva. Ou seja, tirando a graça da pessoa de Jesus e colocando a salvação no ato de orar por aquela pessoa para que ela esteja preparada para se encontrar com Cristo. Sétimo sacramento e último, não menos importante, a Eucaristia, que para nós é a ceia do Senhor, ok? É o sacramento central da fé cristã, no qual o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Participar da Eucaristia significa comungar da presença real de Cristo e da unidade com a Igreja, ok? Para a gente terminar a aula, os dois sacramentos da Igreja Protestante. Então veja, o da Igreja Católica são 7 sacramentos. 7, ok? Todos esses que eu listei junto com você. Dentro da Reforma Protestante, os reformadores, observando os textos, eles reduziram os sacramentos, ok? Os sacramentos são aquilo que foi de forma direta instituída pela pessoa de Jesus. Então, observando os textos, eles entenderam que da boca de Jesus, de forma direta, foi instituído 2 sacramentos para a igreja, que nós conhecemos de cor e salteado, mas é sempre bom nós sermos informados. 2 sacramentos, igreja protestante, que acredito que muitas das nossas igrejas, você que me assiste, você que é aluno, também tenha como posição de fé. O primeiro é o batismo. O nosso batismo é diferente. No protestantismo, o batismo é um sacramento que simboliza a purificação dos pecados e a entrada da comunidade de fé, ok? Nossa, é diferente. Então a pessoa, quando ela vai se batizar, é porque ela está decidindo que naquele momento ela vai servir a Jesus, diferente do batismo dos católicos, aonde o bebê não tem nem capacidade para dizer se quer servir ou não, se aceita Jesus ou não, se é rendido a essa graça ou não, ok? Ele é realizado em obediência ao mandamento de Cristo, sendo uma expressão pública da fé e do compromisso do crente com Deus. Para algumas tradições, como os batistas, o batismo é realizado apenas em pessoas que professam a fé, batismo de crentes. Outras denominações, como luteranos, presbiterianos, também batizam crianças, entendendo o sacramento como um sinal da aliança de Deus, ok? Então vocês viram aí que os batismos que nós temos instituídos nas nossas igrejas, da igreja do segmento protestante, são diferentes. E eu vou fazer um apelo mais uma vez a você aqui, ó. Thomas, eu não entendo sobre o batismo. Então você vai sair desse vídeo e o link, o produto do Entendendo o Batismo vai estar aqui embaixo. Barato, acessível, simples e explicativo. Invista no conhecimento, invista em você.
Então você vai terminar o vídeo, vai comprar, se você quiser entender o batismo, ok? O segundo sacramento que nós temos é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ou Santa Ceia, é o sacramento que comemora a morte de Cristo, em obediência ao seu mandamento. Fazer isso em memória de mim. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. O pão e o vinho, ou suco de uva em algumas denominações, representam o corpo e o sangue de Cristo, sendo uma ocasião de comunhão com Deus e com os irmãos na fé. As interpretações variam. Algumas tradições, como os luteranos, afirmam que a presença real de Cristo. Outras, como os reformados, veem o sacramento como um sinal espiritual. Ok? Um sinal espiritual. Então, há uma diferença gritante entre os sacramentos da Igreja Católica para os sacramentos da Igreja Protestante. Protestante são as denominações que eu e você participamos, muitos de nós. Thomas, eu sou da Igreja Católica, eu participo disso. Você tem que entender, nós não temos problema nenhum. O que nós estamos debatendo aqui são ideias, ok? São doutrinas, não são coisas pessoais, são doutrinas e ideias. Então, é sempre bom a gente ver essas diferenças para que a gente venha abrir e expandir a nossa mente dentro daquilo que nós chamamos de eclesiologia, a doutrina da igreja, ok? E nós chegamos no final dessa aula, tivemos muito proveito, acredito que você tenha usufruído muito dessa aula, saindo daqui, compre o e-book, se enche de conhecimento, invista em você e eu te espero na próxima aula para nós falarmos coisas muito interessantes e com a graça de Deus e com o auxílio do Espírito Santo nós iremos desenvolver na graça e no conhecimento. Amém? Fique com Deus, cheiro na alma, um abraço a todos vocês. Deus abençoe!